A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui eu vim trazer algo importante para os irmãos sobre a notícia do momento, do que está acontecendo, a qual estamos ouvindo na mídia, vendo na mídia aí, falando que o Papa deu um depoimento, que vai estar apoiando a união do homossexualismo, ou seja, o casamento. Mas, irmão, a palavra de Deus não dá apoio a isso. Nós temos de ter um meio termo, Nós, como cristãos, não podemos ser contra os homossexuais, não podemos, de maneira nenhuma, expulsá-los eles de próximo de nós, nem tampouco das nossas igrejas. Porque a igreja tem que ser aberta para todo mundo, para eles ouvirem a palavra, entendeu, irmão? Mas também como um líder mundial, como o Papa, um homem de referência, respeitado no mundo todo, que é um líder de uma grande igreja do mundo inteiro, que tem influência no governo, não pode, de maneira nenhuma, irmão, dar uma palavra dessa. Isso tem sido um escândalo para o mundo. De forma que ele não pode, irmão, ter dito isso e está sendo de encontro à própria religião dele, que a Igreja Católica, desde o princípio, é baseado na palavra de Deus e ela não apoia o homossexualismo. E ela não concorda, irmão, com essa prática. Como já dissemos, Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Nós, como cristãos, não somos contra os homossexuais. Nós somos contra o homossexualismo, ou seja, a prática. Nós não temos preconceito com eles. Nós recebemos nas nossas casas. Se for preciso, ajudamos. E na maneira que for possível. Mas não podemos, de maneira nenhuma, aceitar essa prática e concordar como correta. E tampouco dizer que tem de se casarem. Mas vamos ver aqui na palavra do Senhor, irmão. Tem muita gente comentando isso. Eu achei necessário trazer essa palavra. Amém? Você pode estar dizendo aí, mas por que não pode ser? Nós temos de ser contra a prática do homossexualismo. Sabe por que nós temos de ser contra? Porque está na palavra de Deus. E o que está na palavra de Deus é correto, é verdadeiro. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. A palavra de Deus diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está vendo aí? Como a palavra falou, no meio dessas classes de pessoas que não vão herdar o reino do céu, falou os efeminados, os sodomitas. Então é o homossexualismo, meu irmão. A igreja não concorda com essa prática porque a palavra de Deus não concorda. Amém? E aqui nós vemos que nessa base bíblica, nós não somos contra a pessoa, o homossexual. Nós somos contra a prática do pecado. O padre, aliás, o Papa, que é maior do que o padre, ele falou que os homossexuais também são nossos irmãos. Ei, Papa, deixa eu dizer a você, eles não são nossos irmãos, não. O que é isso, pastor? Eles não são nossos irmãos? Não. Nós somos considerados filhos de Deus. Eles são considerados criatura de Deus. Eis aí uma grande diferença. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. A condição para a pessoa ser filho de Deus e para ser nosso irmão. Tem uma condição. Olha o que diz aqui Marcos. A palavra de Deus aqui Marcos, no capítulo 3, versículo 31 em diante. Chegando então os seus irmãos, sua mãe, e estando fora, mandaram chamar.
E a multidão estava sentada ao redor dele, disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos te procuram lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor dele para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então está aí a condição para nós ser irmão de Jesus e para nós ser irmão um dos outros. Nós temos de fazer a vontade do Pai que está no céu. Nós temos de fazer a vontade do Pai que está no céu. Nós temos de servir o Senhor. Nós temos de obedecer ao Senhor. Obedecer a palavra do Senhor. Então, se essas pessoas estão fora do contexto da palavra de Deus, desobedecendo o que a palavra de Deus diz, então essas pessoas não são filhos, são considerados criatura. Portanto, não são nossos irmãos, como o Papa tanto afirma, os nossos irmãos. Entendeu? Aqui em João capítulo 1, versículo 11, também diz: Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todo quanto receberam, aos que crêem em seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos os que creem no nome de Jesus, todos os que servem a Jesus, que receberam Jesus, que crê nele, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Então, quer dizer, todos que aceitam Jesus, que creem em Jesus, é filho de Deus. Quem não aceita Jesus, quem não crê em Jesus, é criatura. Lamento informar isso. Eu não estou atacando ninguém. Eu não estou aqui com esse vídeo querendo atacar os nossos amigos e irmãos católicos. Né? Por que eu digo irmão católico? Porque eles servem a Deus. Então, são nossos irmãos católicos, né? Eu não estou atacando aqui os irmãos católicos. Eu não estou aqui atacando a liderança deles, que é o Papa. Estou fazendo uma reflexão para poder mostrar que o Papa está redondamente enganado nessa decisão de querer apoiar os homossexuais no sentido de casamento. Né? Se eles querem praticar o ato deles pecaminoso de casamento, de relações sexuais, é eles com Deus. Nós não temos nada a ver com isso. E também não vamos ficar com preconceito com ele, tratando eles mal, e nem tampouco ficando longe deles. Temos de amá-lo, temos de abraçar. Quem me conhece sabe. Sempre faço isso. Mas não podemos de maneira nenhuma aprová-los e dizer que estão certos se estão errados. Porque a palavra de Deus não concorda, não aprova. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e a paz do Senhor.